De volta com o Bandeirantes Acontece para a nossa entrevista de todas as tardes aqui na Rádio Bandeirantes. A gente falou logo no começo do programa sobre a tabela do imposto de renda, a não correção, e há um cálculo que mostra que no ano que vem algo em torno de 150 bilhões de reais não deveriam ser retirados do bolso do trabalhador se a tabela tivesse sido corrigida da maneira como deveria. Nós vamos conversar com o Paulo Feldman, que é economista da FEA da USP, para falar sobre esse assunto que toda vez que é tocado as pessoas pensam: eu estou neste bolo dos injustiçados. Tudo bem, Paulo? Como vai? Você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Todos os governos ou pré-governos, em busca de voto ou em busca de afirmação nos momentos que antecedem assumir o cargo, são enfáticos em dizer que a correção na tabela do imposto de renda está dentro das metas, ou não é nem uma questão de meta, é o objetivo certo de que aquilo vai ser feito. E depois, na prática, isso não se confirma e nós vamos lá para 20 e tantos anos em que isso não acontece. Ninguém quer assinar essa fatura de diminuir a arrecadação com o imposto de renda e fazer justiça com o trabalhador, Paulo? Lamentavelmente, ninguém quer, né? E o que é pior é que, além de não querer, descumprem a lei, porque a lei é muito clara. Os limites, eles têm que ser corrigidos anualmente. Então, virou uma prática comum, aquilo que a gente chama de lei que não pegou, né? No Brasil, isso é muito comum, mas é completamente errado. É interessante você ver, existe legislação, os governos são obrigados a fazer e não fazem, porque para eles não é conveniente, porque, claro, vão aumentar os gastos. Agora, é o tipo da coisa que, assim como o ministro Luiz Barroso, agora, essa semana, no final de semana, saiu em defesa da exigência do atestado de vacina de quem chega no Brasil, né? Precisam um ministro do Supremo Tribunal Federal agir. Eu acho que no caso do imposto de renda tinha que acontecer alguma coisa parecida, porque existe uma lei. A lei não é cumprida, então o Supremo vai ter que entrar. O problema é que ninguém aciona o Supremo, provavelmente, para fazer o Supremo agir, né? Alguém tem que entrar com recurso, com uma ação e pedir para que a lei seja cumprida. Evidentemente, o Ministério Público não vai fazer isso, porque o Ministério Público atua de forma a agradar o governo, né? Não deveria ser, mas é assim. Então, quem é prejudicado? No caso, esses milhões de pessoas que você mencionou, que são cerca de 15 milhões de pessoas, que normalmente não deveriam pagar imposto de renda agora, no ano que vem, mas vão ter que pagar, porque não foi feita a correção da tabela. Além de injustiça, é uma ilegalidade absurda. Eu garanto para você que na Suíça não acontece nada disso, viu? Nem na Suécia. Zaidan. Boa tarde, Paulo Feldman. Você sabe Boa tarde, Zaidan. É um negócio que há 25 anos a gente bate aqui. É um roubo, é o Estado roubando os cidadãos, ficando com dinheiro que não lhe pertence. E, como disse o Ronald, quando a Bandeirantes, inclusive, fez uma campanha, ainda no governo Fernando Henrique, esse troço começou em 96, a Bandeirantes iniciou uma campanha pela atualização da tabela, pela correção da tabela, e a oposição então abraçou a causa, depois a oposição virou situação e nada mudou, estamos aí. E eu fico pensando o seguinte, e você como economista pode esclarecer isso. Se estamos falando de 149 bilhões tirados da população, isso é parte, apenas uma fração do prejuízo. Esse dinheiro no bolso das pessoas significaria pagamento de dívida, significaria deixar de ficar inadimplente, significaria consumo, significaria combustível para a economia, para o comércio, para a indústria, para a agricultura, e significaria, ao fim, arrecadação.
Porque o governo arrecada o que a sociedade produz e vende, compra. Então, realmente, na economia real, não apenas nas fantasias e nas loucuras fiscais, né? Esse dinheiro no bolso das pessoas não significaria incremento econômico e, ao fim, mais arrecadação para o Estado? Zaidan, você está absolutamente certo. Além de tudo que nós falamos, de que se trata de uma ilegalidade, de uma injustiça, é uma burrice também. É uma medida completamente errada. Porque o que nós mais estamos precisando neste momento é de consumo e de arrecadação. Veja o que aconteceu agora, no ano passado. Graças ao auxílio emergencial, a economia brasileira não teve a queda brutal que a maioria das economias teve no mundo inteiro. O Brasil caiu, mas não tanto. Mas mais importante talvez do que isso, você deve lembrar, Zaidan, que em 2019 os governos estaduais estavam completamente quebrados. Os estados não tinham dinheiro para pagar salário, para pagar 13º, não tinha nada. Isso no final de 2019. De repente, agora, todos os governos estaduais estão muito bem. O que aconteceu? É que o auxílio emergencial gerou consumo da população mais pobre. Esse consumo pagou o ICMS, 18%, 17% de ICMS, e esse ICMS foi destinado, porque ele é naturalmente destinado aos governos estaduais, que dessa forma saíram da dificuldade em que estavam e hoje estão muito bem. Então veja, o consumo gera arrecadação de impostos, exatamente o que você falou. Então seria muito saudável se o governo mudasse agora as faixas de imposto de renda, porque esses valores iam beneficiar justamente essa população mais pobre, que é a população que está precisando desse recurso e ia poder destiná-lo ao consumo, e isso ia mobilizar toda a economia, o comércio ia vender mais, o comércio ia vendendo mais, ia demandar da indústria, tudo isso ia gerar emprego. Eu fico impressionado como que os nossos governantes e economistas não pensam na importância de gerar consumo e de gerar emprego. É um absurdo, mas você tem toda a razão. Essa é uma outra razão pela qual as alíquotas tinham que ser modificadas. Mas acaba não acontecendo nada e o que é pior é que o imposto de renda, você sabe, o imposto de renda no Brasil é muito injusto, porque as pessoas muito ricas, que ganham muito bem, para elas não faz mal, se muda a alíquota, se não muda, se corrige ou não, elas vão ficar muito bem, já estão muito bem e vão continuar consumindo do mesmo jeito. Agora, quem vai ser prejudicado? É a população mais pobre, a população que conta os centavos, porque para ela isso é muito importante. Então, o governo deveria aproveitar agora o fato e, além de atualizar as faixas, mas corrigir o imposto de renda. Porque você vê, há vários projetos em discussão no momento no Brasil, tem até um projeto que está no Senado, já deveria ter sido aprovado, mas não foi, mas não mexe com o imposto de renda dos mais ricos, não mexe com as grandes fortunas, não mexe com herança. Então, é uma reforma do imposto de renda que não vai resolver absolutamente nada. Você sabe que quem paga imposto de renda no Brasil? Quem paga imposto de renda é quem recebe o salário e quem recebe aposentadoria. Quem recebe lucro da sua empresa, quem recebe dividendos das ações, quem recebe as aplicações de renda fixa, não paga, é isento. Tudo isso é isento no Brasil. Então, os muito, muito ricos, como eles não vivem de salário, nem de aposentadoria, eles não pagam imposto de renda. Então, você vê, a própria Receita Federal tem divulgado o que ela chama de imposto efetivo, que é quanto que a família paga de imposto dividido pelo que ela recebe.
As famílias muito, muito ricas, que são menos de 1% da população brasileira, essa taxa efetiva é da ordem de 0,6%, 0,7%. Desculpa, é da ordem de 5% a 6%. De 5% a 6%. As famílias classe média e as famílias mais pobres pagam de 14% a 15%. Você acha que tem cabimento? Classe média e classe pobre pagarem muito mais imposto do que os muito ricos? São essas coisas que só acontecem no Brasil. Porque a gente não tem imposto sobre grandes fortunas, a gente não tem imposto progressivo. Você vê, as alíquotas, por exemplo, elas vão até 27,5%. Todo mundo, se o fulano ganha R$6.000 por mês, vai pagar 27% de alíquota. Se ele ganha 6 milhões por mês, também vai pagar 27,5% de alíquota. Absurdo! Qualquer país desenvolvido, ou nem tão desenvolvido, as alíquotas vão a 50%, 60%, é o caso do Japão. Então, no Brasil, não. O máximo é 27%. Não temos imposto progressivo. Não temos imposto sobre herança. É um absurdo. Aliás, temos, mas é tão ridículo. 4%, quando a pessoa morre no Brasil, ela deixa 4% para o governo de impostos. Quando a pessoa morre na Inglaterra ou no Japão, ela deixa metade. Porque o imposto de herança é considerado mundialmente a forma mais adequada de você promover justiça tributária, mas não no Brasil. Então, essas coisas permanecem, se perpetuam, e a filosofia parece que predominante é que ela... Bom, quem vai se prejudicar são os mais pobres? Então deixa. Se fosse prejudicar os mais ricos, aí sim o governo estaria agindo. Mas como quem vai se prejudicar é a população mais pobre, a população mais vulnerável, então nenhuma atitude é tomada. Nem se corrige as faixas, nem se muda o imposto de renda, não se cria imposto progressivo e continua tudo do mesmo jeito. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, lamentavelmente. E a sua explicação é irretocável. E olha, Feldman, para encerrar da minha parte, você citou a possibilidade de o Supremo ser provocado, né, dizem, para se manifestar a respeito. E o Ministério Público parece que não vai mover uma ação, não há mobilização, infelizmente, por exemplo, de sindicatos que deveriam se mobilizar, afinal, os trabalhadores são os mais atingidos. Tem partido político que entra no Supremo todo dia com alguma coisa, às vezes para reclamar dos pernilongos no Rio Pinheiros. Mas alguém precisa provocar o Supremo. Se isso acontecer e digamos que o Supremo se pronuncie economicamente, financeiramente, do ponto de vista de capacidade, é possível, claro, corrigir, fazer uma nova tabela correta. Agora, o que foi perdido, o que foi roubado da sociedade, um abraço, nunca mais, né? E justamente, só neste ano, são 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais é muito dinheiro. Veja, o governo federal, ele gasta por ano, no total, tirando as situações de pandemia, emergência, como tivemos no ano passado, mas o gasto normal do governo federal é de 700 bilhões de reais, 700 a 800 bilhões de reais. Quer dizer, 20% disso é o valor que nós estamos conversando, que a população vai ter que pagar. É claro, é um valor muito grande, é um valor importante para o governo federal, claro que é. Mas haveria outra forma de arrecadar isso, e não prejudicando justamente a população mais carente. Quer dizer, então, seria agora a hora de, então, taxar os mais ricos. Porque eles podem, isso não vai provocar nenhum problema na economia, nem para eles. Agora, justamente a população vulnerável, que é aquela que gera o consumo que o país precisa para crescer, porque é o consumo que vai fazer, é o consumo de, você vê, são 15 milhões de famílias. Quer dizer, imagina o consumo que isso iria gerar com essas pessoas não tendo que pagar o imposto de renda no ano que vem. Agora,
o governo não pensa nisso. Então, realmente é uma situação revoltante até. Eu também não entendo por que os partidos políticos não entram com ação. Os sindicatos, a gente sabe que eles estão muito enfraquecidos, mas deveriam fazer alguma coisa. Pelo menos existe a Associação dos Auditores Fiscais, Unafisco, várias entidades ligadas à arrecadação de impostos. Esse pessoal está vendo ali o absurdo que está sendo feito e aparentemente se conforma. É uma coisa horrível que acontece no nosso país. Infelizmente, isso, como você mencionou, já vem há muitos anos, Ronaldinho, e tem pelo menos 25 anos que ninguém corrige isso. Então, pelo menos que mude a lei e deixe claro que isso não tem que ser feito, que não tem que se fazer correção das faixas. Deveria haver uma nova legislação, porque pelo menos aí nós estaríamos fazendo a coisa errada, mas cumprindo a lei, né? Do jeito que acontece agora, você não cumpre a lei, você não beneficia a associação, a sociedade, não gera consumo, tudo errado. E todo mundo se conforma. É uma tragédia brasileira. Paulo Feldman, economista da FEA USP, que sempre nos atende com a máxima gentileza e tratando de assuntos capitais para a economia do Brasil. Professor Paulo, um abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, até uma próxima. Eu que agradeço, Ron e Zaidan, para mim é uma satisfação enorme poder falar com vocês da Bandeirantes. Sempre nós. Um abraço para o senhor.